Disse-lhe, porém, o Senhor: vai, porque este é para mim um vaso escolhido, para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis dos filhos de Israel. Amém, irmãos? Diga assim: porque este é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome diante dos gentios. Vai. Amém, irmãos? Podemos tomar assento nesta noite em nome de Jesus? Meus amados irmãos, eu estava meditando em casa nesta palavra e pedindo a iluminação do Espírito Santo acerca da mesma. E Deus me fez, navegar um pouco sobre a vida e a história de Paulo. Meus amados irmãos, antes de Paulo ser trabalhado pelo Senhor, Paulo, ele foi trabalhado pela religião. Antes de Paulo ser moldado pelo Senhor, Paulo foi moldado pela religião. Paulo cresceu, Paulo foi ensinado exclusivamente a como ser um fariseu, a como ser um homem que olhasse para a lei e esmiuçasse a lei. Nós podemos ler a palavra do Senhor em Filipenses, capítulo número 13, versículo de número 6, 5 e 6. Paulo declara que ele, segundo a lei, foi fariseu. E a Bíblia vem nos dizendo que Jesus, ele sempre tinha uma palavra para os fariseus acerca daquilo que eles faziam. A Bíblia diz que Jesus, ele certa feita, chama os fariseus de guias cegos. Jesus, ele chama os fariseus de sepulcros caiados. Mateus, capítulo de número 23, nos relata isso. Os fariseus, eles eram ultraconservadores. Eles eram também apegados às tradições e os costumes dos antepassados. Eles valorizavam extremamente os costumes do antepassado. Colocavam os costumes acima das leis de Deus. E a Bíblia agora vem dizendo que o Senhor fala de uma forma bem irada com eles, devido à forma com que eles tratavam a lei do Senhor. E o Senhor fala com ele: olha, vocês são guias cegos, vocês são sepulcros caiados, vocês são hipócritas, vocês só têm aparências, aleluia, mas por dentro vocês estão podres, vocês estão sujos. E era assim que os fariseus se moviam, era assim que os fariseus, eles se apresentavam diante dos homens. Os fariseus se apresentavam diante dos homens com jejuns e mostravam que estavam em jejum, davam uma esmola e fazia questão que ali de mostrar para os homens que estavam dando uma esmola. Eles faziam coisas que deixavam qualquer um de boca aberta, mas aquele que contempla o coração estava diante deles. E Jesus, olhando para eles, Jesus não olhava a aparência deles, Jesus não olhava as belas orações que eles sabiam fazer, Jesus não olhava os valores que eles depositavam na oferta. Jesus olhava para dentro do coração deles. E quando Jesus olhava para dentro do coração deles, Jesus falava: não tem nada de mim dentro deles, não tem nada de Deus dentro deles. Eles são bons aqui, mas aqui eles estão distante de mim. Louvado seja o nome do Senhor. E essa história, irmãos, de aparência, ela percorre toda a Escritura Sagrada. Nós vamos observar que Saul havia pecado, Saul havia errado. E a Bíblia agora vem dizendo que Samuel foi lá, repreendeu, falou com ele, e ele olha para Samuel e diz: Samuel,
vai comigo, entra comigo na cidade, deixa o povo te ver comigo, para eles poderem ver que Deus ainda está comigo. A preocupação de Saul era manter uma aparência, mas o seu coração não desejava mais a Deus. Se formos ler no livro de Samuel, capítulo de número 16, estava lá, o Senhor mandou Samuel e ungir um dos filhos de Jessé. Os irmãos conhecem muito bem. E ele foi lá com um chifre de azeite para poder ungir um dos filhos, aleluia, de Jessé. E a Bíblia vem dizendo que apresentaram-se os primeiros filhos, belos, formosos, altos, com aparência de rei, com cara de rei, aleluia. Mas o Senhor, aleluia, falou no coração de Samuel: Samuel, você está olhando para a aparência, eu não vejo como o homem vê, eu vejo o interior. Talvez você entrou aqui por essas portas falando: será que Deus me escolheu para alguma coisa? Será que Deus me quer para alguma coisa? Será que verdadeiramente eu vou ser útil em alguma coisa? Ei, meu irmão, eu quero falar uma coisa para você. Se você abrir o teu coração e deixar Deus trabalhar em você, você vai ser um instrumento para toda boa obra. Meus amados irmãos, e Paulo foi um fariseu. Ele se dedicava às leis. E a Bíblia vem dizendo também que Paulo, ele se declarou em Atos capítulo número 26 para o rei Agripa. Ele se declarou, ele fala, ele conta toda a sua trajetória, desde quando ele teve um encontro com o Senhor, até um pouco antes daquilo que ele fez, daquilo que ele fazia como um homem religioso. Ele recebeu poder de sacerdotes para fazer algumas atrocidades contra a igreja do Senhor. A Bíblia vem dizendo que Paulo declara que recebeu poder para colocar os santos em prisões, deu seu voto para matar, castigava, obrigando eles a blasfemar contra o Senhor. Ora, um homem que tinha um conhecimento profundo, ele foi instruído por Gamaliel. Um homem que era conceituado, tinha um conhecimento profundo acerca das leis. E ele recebe um cargo, recebe o ministério dos religiosos, recebe uma autoridade dos religiosos. Fala: vai lá agora, persegue. Eu preciso de carta, toma carta. Eu preciso de uma liberação para poder ir em outra cidade, porque essa palavra, essa seita de Cristo está crescendo lá também em outra cidade. E ele recebia autorizações, e ele recebia cartas, e ele recebia direcionamentos. E Paulo ia, irmãos, aleluia. Paulo estava sendo direcionado pela religião com grande fúria. Se você ler Atos capítulo 9, você vai contar a história de Paulo, da conversão de Paulo. O primeiro versículo já diz que Paulo ainda respirava ameaças contra a igreja. E ele, enfurecido contra a igreja, irmãos, ele não sabia com que ele estava mexendo. Ele não sabia com que ele estava lidando. Porque Cristo é a cabeça da igreja e nós somos o corpo de Cristo. E tocando na igreja, estava tocando em Cristo. E infelizmente tem alguns que, quando passam por algumas situações com pessoas que não conhecem a Cristo, às vezes falam: tem que morrer, tem que matar logo isso aqui, chama de praga. Começa a falar uma porção de coisa. Não, tem que. E nós estamos vivendo dias assim, dias em que muitos não enxergam mais aqueles que não são cristãos, ou muitos que perseguem a igreja, não conseguem enxergá-los como vaso escolhido. Só conseguem enxergá-los como homem que merecia, aleluia, merecia a morte. E você merecia o quê? Se não fosse a graça de Deus, nós não estaríamos aqui nessa noite, sendo trabalhado por Ele.
a Bíblia diz, irmãos, que Saulo, ele continua respirando ameaça contra a igreja. Continua sendo trabalhado pela religião. E ele trabalhava para a religião. Antes ele foi trabalhado pela religião. Agora ele trabalhava para a religião. E a Bíblia vem dizendo que ele, pegando ali um caminho para Damasco, uma luz repentina apareceu. Aí começa o trabalhar de Deus na vida de Paulo. Não adiantava ninguém pregar para Paulo, irmão. Os crentes tinham medo de Paulo. Quem ia falar de Jesus para Paulo? Não tinha um corajoso, irmão, da igreja para falar: Paulo, para com esse negócio, Paulo. Tu está mexendo com Deus. Tu não sabe, Paulo. Essa religião não te ensinou nada. Mas Paulo estava ali, irmãos, respirando ameaças. Irmãos, quero abrir um parênteses nessa mensagem para falar um testemunho rápido. O meu pai é pastor. E um irmão meu, ele se afastou da presença do Senhor. Nós nos afastamos, mas eu retornei um pouco mais rápido. Ele ainda ficou fazendo algumas coisas no mundo. Virou traficante. Com 21 anos vivia caído em borda de botequim, ó, cheio de cachaça. 21 anos. E para resumir um pouco, certa feita, ele veio da rua. Tinha acabado de usar drogas. Tinha acabado de fumar alguma coisa. E quando chegou em casa, ele não gostava que acendia a luz. Olha só, irmão, a treva. Quando eu acendi a luz, ele abriu os olhos, com o olho vermelho. Olhou para minha cara e falou: irmão, ora por mim. E eu olhei para ele, irmãos, eu olhei para ele e falei: Senhor, falar com ele não adianta mais. Conversar com ele, Senhor, sobre a tua palavra não adianta mais. Mas assim como o teu Espírito teve encontro com Saulo no caminho de Damasco, que teu Espírito Santo convença ele nessa noite. Quer saber o resultado, irmão? Irmão, quando eu falei: Senhor, toca nele, nessa irmão, ele estava deitado na cama. Ele deu um pulo da cama gritando: eu estou sentindo o poder de Deus, eu estou sentindo o poder de Deus. A glória de Deus tomou a minha vida. E eu comecei a pular, orando em outras línguas, falando com o Senhor. E ele falando: eu quero Jesus, agarrado na minha perna, irmão. Era muita glória de Deus dentro daquele quarto, ele chorando. Eu falei: calma, calma. E a vizinha veio: o que está acontecendo? Eu falei: é Jesus. E veio. Todo mundo olhando. Eu falei: tá, levanta a mão para Jesus, receba. Eu falei: você sabe que Jesus pode te batizar hoje com o Espírito Santo? Ele falou: eu creio nisso. Eu falei: Senhor, assim como foi com Saulo, faz com ele também. Ele começou a falar em outras línguas, irmão. A droga foi embora, ele começou a profetizar. Você quer ser trabalhado nesta noite por Deus? Hoje ele é evangelista, irmãos, aleluia. Faz a obra de Deus, evangeliza, prega, conta testemunho. Irmãos, e isso aconteceu, e eu provei, e eu vi. E ele olha para mim e ele fala: você é meu Ananias. Você é meu Ananias. Aleluia, foi você que orou por mim. Você é meu irmão. Seja um Ananias na vida de alguém. Tem algum Paulo aí do teu na rua, ou algum parente teu esperando que você estenda as suas mãos e fala: Senhor, eu não posso fazer, mas tu pode. Eu não posso salvar, mas tu pode. Seja sincero, fala: Senhor, não dá, mas eu falo, não adianta. Mas o mesmo Espírito que convence ele, me convenceu, convence ele também. Irmãos, e ali, Saulo, ele foi tomado ali por uma repentina luz, apareceu para ele do céu.
E a Bíblia vem dizendo que ele caiu por terra e ele só ouvia a voz dizendo: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Senhor, quem é? Eu sou Jesus. Não, peraí. A religião me falou que mataram, Jesus não ressuscitou. Não, eu sou Jesus, eu estou vivo. Paulo, eu estou vivo, você está me perseguindo. Paulo, fui eu que levantei a igreja. Paulo, fui eu que comprei a igreja. Paulo, fui eu que plantei a igreja aqui. E o trabalhar de Paulo, na vida de Paulo, começou aqui. A Bíblia vem dizendo, irmãos, que Paulo ficou por um momento cego, sem enxergar. Irmãos, Deus estava mostrando para Paulo como estava o coração dele aqui. Estava dizendo: Paulo, olha só como é que você está. Cego. Você está mexendo com o que você não sabe. Você está fazendo o que você não sabe. Você está cego. Eu estou mostrando para você como está o seu coração. Você lembra daquele homem que foi curado por Jesus? Jesus foi lá, passou o negócio no olho dele e falou: então, como é que você vê os homens? Eu vejo como árvore. Sabe o que estava acontecendo com aquele homem, irmãos? Deus estava revelando o coração dele para ele mesmo. Ele enxergava as pessoas como árvores. Ou seja, eu tenho aonde descansar, eu não preciso me mover e eu tenho de onde tirar meus alimentos. Eu vejo as pessoas, estava mostrando o coração dele. Por isso que eu falei para você nesta noite: Deus quer trabalhar no teu coração para revelar você mesmo, como você está. Paulo, como religioso, só enxergava os outros, o que os outros faziam. Mas no momento em que Deus teve encontro com ele teve encontro com Deus, Deus revelou o coração dele e falou: você é cego, Paulo. Aleluia, tem uma escama nos teus olhos. E Paulo, irmãos, começa a viver uma outra vida. A Bíblia diz que Ananias foi até lá e Deus começou a trabalhar no vaso. Quando Ananias ouviu, antes de ele ir lá orar por Paulo, Ananias falou: Senhor, eu tenho ouvido falar acerca desse homem. Esse homem mata, esse homem corta, esse homem faz uma opção de coisa com os crentes. Eu vou lá nele, lá fala: é ele. Por que, Senhor? Porque ele é para mim um vaso escolhido. Tem vaso escolhido aqui nesta noite? Tem vaso sensível aqui nessa noite? Porque o Espírito Santo vai te pegar nesse lugar. Ele vai moldar o teu coração e te colocar do jeito que Deus quer. Talvez Ele vai tirar alguma coisa que você gosta muito de fazer. Talvez Ele vai afastar algumas pessoas que precisam ser afastadas, mas Ele vai te trazer para perto dEle. Deixa Ele trabalhar no teu vaso, porque somente o olheiro sabe trabalhar no interior do vaso. A aparência do vaso, ela não importa muito não. O que importa mais é o interior dele. Porque Paulo tinha uma aparência boa, mas o interior estava cego. Os fariseus tinham uma aparência boa, mas o interior estava completamente distante de Deus. Deus está falando: eu quero trabalhar no teu interior. Ei, meu irmão, a Bíblia vem dizendo agora que Saulo, ele começa a confundir as pessoas. Porque Saulo foi lá, recebeu oração. A Bíblia diz que as escamas dos seus olhos caíram. No capítulo de número 9 nos fala isso. No versículo de número 18, ele recupera as vistas e levantando-se foi batizado. A Bíblia vem dizendo que depois de 3 dias que ele havia jejuado, ele passa a comer e passa a beber. Esteve alguns dias com os discípulos ali em Damasco. E a Bíblia agora vem dizendo que ele começa a testemunhar de Jesus nas sinagogas. E as pessoas que olhavam para ele falavam: não, peraí, eu estou vendo mesmo. Não é Paulo, cara.
Ele estava aqui semana passada aqui, trouxe, querendo pedir direcionamento aqui para os homens, aqui para os líderes. E agora ele está aqui falando de quem ele perseguia. E é assim que Deus faz com o homem, irmão. Aleluia. Deus, quando trabalhar em você, Deus vai começar a trabalhar através de você. Deus vai começar a te levar em lugares que você frequentava, que as pessoas olhavam e falavam, como é que pode? As pessoas vão olhar e falar, como é que pode? Não vivia caído na barraca do botequim, não vivia com o nariz todo sujo aqui, não ficava fumando aqui o dia todo, brigão, aleluia, palavrudo, mas agora ele está falando de Jesus, ele só, ele só prega esse evangelho da graça. Os homens olhavam para Paulo e olhou para Paulo, e a Bíblia diz que passaram alguns dias. Eles pensaram o seguinte, vamos ver se Paulo realmente virou Bíblia mesmo, virou crente. Vamos ver se ele aceitou esse Jesus mesmo. Vamos dar tempo. Vamos dar tempo para Paulo. E passaram-se alguns dias, a Bíblia vem dizendo aqui, irmãos, versículo de número 23. E tendo passado muitos dias, esperaram. Vamos ver se Paulo realmente virou Bíblia. Vamos ver se realmente esse camarada virou crente de verdade. Vamos esperar para ver, o tempo vai dizer. O tempo vai falar se ela realmente virou crente ou não. Se ele realmente se converteu ou não. E você está lá, irmãos, pregando, falando de Jesus, falando do amor de Deus. O tempo está passando, aleluia, e você está sendo moldado por Deus, e o tempo está passando. Então falou, realmente ele mudou. Olha as palavras dele, olha a forma que ele anda, olha a forma que ele fala, olha a forma que ele se comporta. As palavras dele têm fogo, a forma que ele olha, eu vejo algo diferente, é um brilho diferente. É o brilho do Espírito, é a graça de Deus que levantou você. Paulo confunde a muitos. Depois, em Atos capítulo de número 13, Paulo é enviado. A Bíblia diz que estava Pedro e o olheiro foi trabalhando lá, trabalhando, aleluia, e começou a enviar. A Bíblia diz que estava lá, a igreja orando, Pedro orando, jejuando, consagrando, clamando, buscando. O Espírito Santo falou. Você quer ouvir o Espírito Santo falar com você? Se consagra. Se consagra, aleluia. Eu te falo, eu quero ouvir. Tem coisas profundas que Deus quer falar com você. Tem coisas profundas que Deus quer revelar para você. Então se entregue a Deus, se entregue à consagração, se entregue ao jejum. Irmãos, nós não podemos tirar esses marcos da igreja. Infelizmente hoje em dia estão tirando. Jejuar para quê? Orar para quê? Para que você vai? Para que, irmão? Para que você vai ficar jejuando, orando? Para que tu vai se trancar na igreja? Para que tu vai andar assim desse jeito? Para quê? Para que tu fala, não, eu quero estar mais perto de Deus. Eu quero estar mais sensível para Ele. Eu quero dar mais espaço para Ele trabalhar na minha vida. Eu quero tirar aquilo que atrapalha dEle me moldar, dEle trabalhar na minha vida. E a igreja estava orando, o Espírito Santo falou, separa Barnabé e Saulo. E quando o Espírito Santo fala para separar, ele confirma. E a Bíblia agora vem dizendo que Deus age através da vida de Paulo. No próprio capítulo 13, versículo número 10, Paulo dá uma palavra para Elimas, porque era um homem terrível, tenebroso, e Elimas acaba ficando cego por um tempo. Atos capítulo 16, versículo número 18, Paulo expulsa demônio de uma jovem que tinha um espírito de adivinhação. Isso é o Espírito Santo agora cooperando, trabalhando com Paulo. Paulo deixou o Espírito Santo moldar ele foi moldado por Deus, ele deixou ser trabalhado por Deus. Agora o Espírito Santo começa a trabalhar através da vida de Paulo, e é assim que Deus quer fazer com você, aleluia. O Espírito Santo quer trabalhar em você, para usar você, para você poder pegar o dunamis, para você pegar o poder de Deus e invadir, irmão, aleluia, as portas do inferno, saquear o inferno e povoar o céu.
E agora Paulo, cheio do poder de Deus, cheio da graça de Deus, ouvindo muitas vezes, vendo, percebendo, tendo discernimento que aquela jovem estava possessa por espírito maligno. Irmãos, Paulo sabia desde a primeira vez. Ele passava por oração, homem de Deus, hein? O demônio estava tremendo de medo, irmão, com medo de perder a casa. A realidade é essa. Querendo agradar Paulo com palavras. E você está ficando todo alegre quando você recebe algum elogio, alguma coisa. Tenha discernimento de Deus, hein? Para saber se esses elogios realmente são verdadeiros, se são... É o diabo falando assim, tomara que ela não me vê aqui. Aleluia, se ela me vê aqui dentro, ela vai querer me expulsar. E eu não vou realizar aquilo que tem que realizar aqui dentro dessa casa, nesse lugar. E ela lá, homem de Deus. Homem de Deus. Paulo, irmão, foi ficando ali, ó, atribulado no espírito, porque ele olhava, meu Deus, essa jovem é aprisionada, mas ele sabia que se ele fizesse alguma coisa, ia atingir outras pessoas que talvez poderiam fazer alguma coisa com eles, mas ele, pelo Espírito de Deus, e Deus que não se engana, tinha uma obra maior para realizar ali na frente. Eles expulsaram o demônio da jovem, tomaram açoite, irmão. Deus já tinha falado para ele, Paulo, olha, eu vou te mostrar como tu vai padecer pelo meu nome. Tomou-lhe açoite, irmão. Apanhou. Mas quando chegou lá no cárcere, você conhece bem, a Bíblia diz que perto da meia-noite, eles começaram a cantar, a orar e a entoar louvores a Deus. E os outros presos escutando. Por quê, irmão? Que negócio é esse? Os caras apanham. Os caras apanham. Toma chicotada. São presos, amarrados. Os pés e as mãos, e está cantando. É por isso que muita gente estranha você hoje. É por isso que muita gente, quando olha para você, fala, meu Deus do céu, o vento está batendo lá na casa dela, a situação não está favorável a ele, mas ele continua pegando a Bíblia e dizendo, Jesus salva, Jesus cura, Jesus batiza, Jesus leva para o céu. Eu vou continuar, independente da circunstância que eu estou atravessando, porque a circunstância não são nada comparada ao meu Deus. Você não serve a Deus porque a circunstância é tão boa. Você serve a Deus porque você creu naquele que foi pendurado no madeiro por você e por mim. E era nisso que a igreja se apegava. Via perseguição, eu estou com Cristo. Via bonança, eu estou com Cristo. Via perseguição, eu estou com Cristo. E Paulo estava lá, olha, amarradinho. E os presos só olhando, meu Deus, só escutando. Ai. E a Bíblia diz que de repente veio um som, veio um terremoto, irmão. Um terremoto que abalou. E interessante que as prisões foram abertas, não foi só de Paulo, foi de todos que estavam escutando ele cantar. Continua cantando. Continua adorando. Tem prisões para ser aberta no meio da tua família, no meio da tua vizinhança. Louva, adora. E eu vi esse senhor aqui dançando aqui na frente, pastor. Eu lembrei de Davi assim, ele dançando aqui, eu estava ali em pé. Falei, Davi era assim, irmão. A glória de Deus inundava, não estava ninguém dançando, mas Davi estava lá, ó. Ei, meu irmão, se Deus te convidar para dançar, dança. Se Deus te convidar para correr, corra. Correntes estão sendo jogadas por terra. Aí as pessoas olham, para que isso tudo? Para que isso tudo? Dançar desse jeito, que vergonha. Correr desse jeito, que vergonha. Pular desse jeito, falar essa língua estranha, que vergonha. Ei, meu irmão, você é espiritual. E quem é espiritual discerne tudo. Ele entra no oceano do Espírito. Ele deixa ser moldado por Deus e começa a ser guiado. O Espírito Santo fala, corre agora. Aí tu corre. O Espírito Santo fala, pula agora, e tu pula. O Espírito Santo fala assim, vai lá, coloca a mão, não fala nada, tu coloca a mão, a pessoa, é Deus que se move.
move como Ele quer. Deixa ser trabalhado por Deus nesta noite. Deixe o Espírito Santo guiar você. Aleluia. O apóstolo Paulo expulsa o demônio daquela jovem. E as prisões foram abertas. E agora Paulo está diante do carcereiro. O carcereiro pega a espada. Todo mundo fugiu. Vai ser uma vergonha. Olha só, eu dormi, eu dei mole, eu fraquejei. Ele pega a espada e tenta. E Paulo olha, não faz isso, rapaz. Estamos todos aqui. Sabe o que acontece? A família do carcereiro e o carcereiro foi alcançado por Deus. Deus tem um propósito em tudo. Deus tem um propósito em tudo. Aí você olha, meu Deus, está dando tudo errado. Deus tem um propósito, irmão. Parece que eu estou orando, parece que piorou. Ai, meu Deus do céu. Eu dobrei a oração, ele está bebendo mais. Eu dobrei a oração, ele está indo para o baile funk cada vez mais. Eu dobrei a oração, as coisas parecem que pioraram. Estou sentindo um peso, um negócio estranho. Acho que eu vou parar de orar. Não para não, meu irmão. Continua orando. É as trevas que estão fazendo mais força. Mas a Bíblia diz, sujeitai-vos, sujeitai-vos, sujeitai-vos. Sujeitai-vos, pois, a Deus. Resistir o diabo. E ele vai fugir. E ele vai fugir. Se mantém inabalável. Ele faz força em você. Eu estou aqui. Ele faz força. Eu estou aqui, Jesus. Me sujeitando ao Senhor. Ô pai, eu estou aqui. O pastor chamou para consagrar. Vou consagrar. Ô pastor chamou para campanha. Eu estou na campanha terça-feira. Eu estou aqui. E a pressão, eu estou aqui. Vai ter uma... Eu estou aqui, Jesus. Eu estou aqui. Eu estou aqui. Não permite que as trevas parem você. Nem faça força ao contrário, como se você estivesse indo para trás. Mas permaneça na mesma posição, sendo moldado por Deus. E os frutos vão começar a aparecer. Porque o crente, quando ele é moldado por Deus, quando ele é trabalhado pelo Espírito, os frutos falam mais alto. Os frutos de Paulo começaram a aparecer. O Espírito Santo, Paulo já estava trabalhando antes do Espírito Santo mandar separar ele. Paulo já estava fazendo tudo, irmão. Paulo estava trabalhando já para Jesus. Onde ele pregava que ele arrastava os cristãos e fazia atrocidades, ele agora pregava a vida. Onde ele autorizou a morte, agora ele mandava a vida. As palavras que saíam agora da boca dele não era mata, era vida. Zoe, vida de Deus. E aqueles que olhavam para Paulo falando, não, Paulo é perseguidor da igreja. Agora está falando, meu Deus do céu. A Bíblia diz que pelas mãos de Paulo Deus operava maravilhas. Paulo pegava o lenço e levava o demônio e ia embora, só com o lenço de Paulo. O homem começou a entender, a escama caiu dos olhos e falou, meu Deus, Deus tem algo maior para mim. Eu pensei que a religião era tudo, mas na verdade Cristo é tudo. Aleluia. E a Bíblia diz que Paulo, irmãos, se você for ler, Paulo escreveu 14 epístolas. 14. E uma das que me chama a atenção é a de Filipenses. Que ele diz assim, se eu não me engano, no capítulo número 3 ou 4. Regozijai-vos, e outra vez vos digo, regozijai-vos. Irmão, Paulo está escrevendo isso quando estava preso. Paulo não estava livre dizendo, alegria, Filipenses, alegria, estou aqui, sorria, regozija, abre um sorrisão. Ele estava preso, irmão. Ele diz, eu estou preso, mas a palavra não está presa.
Eu estou preso aqui, mas o Espírito está livre. O Espírito está livre. Regozijai-vos, alegrai-vos. Por quê? Porque a nossa esperança não está aqui nessa terra. A nossa esperança está nas mansões celestiais. Eu anseio para que esse céu se abra e Ele venha me buscar. A esperança de Paulo não estava focada, porque ele falou, olha, se a gente esperar em Cristo somente nessa vida, nós somos mais miseráveis dos homens. É verdade que Deus quer trabalhar também no teu interior, para te mostrar que a nova vida é superior a essa vida que você vive. Você está falando, Senhor, não, irmãos, eu não sou contra que você prospere, que você tenha rios de dinheiro, que você dê dízimo bastante para a igreja, porque a igreja precisa ser da manutenção, do crescimento, né? Em nome de Jesus Cristo. Mas não tenha o teu coração apegado a essas coisas. Abre os teus olhos espirituais e enxergue aquilo que Deus tem de superior para você. Ruas de ouro, mar de cristal. A igreja, irmãos, ela avançava, porque ela pregava o Cristo que morreu, ressuscitou e vai voltar. Ele vai voltar. Ele vai voltar. Ele vai voltar. Ele prometeu. Ele vai voltar. Ele vai voltar. E essa esperança ficava viva, ativa, acesa. E nessa noite, meu irmão, eu também quero declarar uma palavra: que o teu coração se acenda e se enche de sede pela volta daquele que morreu e ao terceiro dia ressuscitou. Saulo foi trabalhado. Caiu a religião, caiu o orgulho, caiu a soberba. Foi caindo. Ele foi sendo trabalhado. A vaidade foi caindo. Porque ele foi instruído por Gamaliel, tinha um conhecimento bom. Chegou lá, viu Pedro lá meio que um iletrado, mais ou menos, mas foi caindo, ele teve que se sujeitar. Ele é apóstolo, cheguei agora na igreja. E ele foi sendo trabalhado. Ficou lá mais aproximadamente 14 anos lá, sendo trabalhado por Deus, sendo trabalhado, moldado por Deus. Ficou lá, até o tempo que Deus falou, agora eu vou te enviar. Agora você está pronto. 100%? Tem sempre alguma coisa que você precisa tirar, Paulo. Tem sempre alguma coisa que você precisa arrancar de você. Mas pelo que eu estou vendo agora, você está pronto. Porque se eu te deixasse você ir anteriormente, assim que a escama caiu dos seus olhos, talvez estivesse se perdendo no meio do caminho. Mas agora, você está pronto. O meu espírito falou, vai Paulo. Vai Paulo. Vai Paulo. E o segredo é ser guiado pelo Espírito de Deus. Nunca se esqueça disso. O segredo é ser guiado por Deus. Paulo foi moldado, mas Paulo sempre ouvia. Certa feita Paulo falou, quero ir para lá, para o outro lado, lá para aquele lugar lá. O Espírito falou, não vai lá agora não. Não vai para lá não. Ele falou que o Espírito Santo impediu eles de ir. A igreja não vivia fazendo o que, mas a igreja vivia fazendo aquilo que Deus falava com eles para eles fazer. E nessa campanha, irmão, você vai se aprofundar cada vez mais nisso. Você vai entender isso. Você vai entender isso, porque o Espírito Santo, ele está te moldando. Amém, irmão? Deus abençoe a tua vida nesta noite, em nome de Jesus. Aos teus pés, me prostro ante a ti. Eu sei que tens um